Olha aí, Salve, meu amigo. salve Daniel, tudo bem, companheiro? Graças a Deus, tudo bem e você? Que bom te receber por aqui, meu amigo. Alegria minha estar aqui com vocês. Privilégio. Sinto Eu tô honrado. aqui, eu tô aqui explicando, Daniel, para o pessoal um pouco desse nosso espaço, né? A Live Simpósio é uma oportunidade de diálogo com as comunidades, com as pessoas em geral, porque às vezes nós produzimos um conhecimento, um conteúdo aqui nesse lugar da academia. E, por vezes, esse conteúdo, essas pesquisas ficam circunscritas a esse lugar acadêmico, né? Então, a proposta da Live Simpósio é exatamente esse diálogo maior com as pessoas. E temos recebido em 2020, 2021, muita gente boa. E hoje aqui recebemos você para esse bate-papo sobre um tema que é fruto, né? É um tema que você tem pesquisado, produziu livro, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que acabou de ser lançado. Só lembrando aqui aos que estão nos acompanhando, que estão chegando aqui agora, quero acolher a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nossas lives, os nossos conteúdos, congressos, eventos, lá no canal do YouTube está tudo registrado. Então, se você quiser acessar depois um conteúdo bacana, se inscreva no canal da Faculdade Unida, lá no YouTube, porque você tem os congressos todos. Tem aqui eventos históricos, né? Um evento que há alguns anos foi realizado na nossa faculdade, que reuniu Rubem Alves, João Dias de Araújo e tantos outros teólogos e teólogas de uma geração que pouca gente hoje conhece, né? Então, se você quiser acessar, gente, você que está nos acompanhando aqui, vai lá, se inscreva no canal. No nosso site também, nós temos lá no site muitas informações. Você pode se inscrever nas nossas graduações, licenciaturas. Temos o mestrado em Ciências das Religiões, o doutorado em Ciências das Religiões, que acabou de ser validado e disponibilizado aqui por nós na faculdade. Ou seja, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Unida, você tem o site, você tem aí o nosso Instagram, você tem o nosso YouTube e tem um material bom lá. Muito bem. E nós recebemos hoje aqui o meu amigo Daniel Guanais, não é isso? É assim mesmo pronuncia? Guanais. 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 O que? É de que origem, o Guanais? Rapaz, a família do meu pai é uma família indígena, de descendência, né? Ah, E da Bahia, do interior da Bahia. Então tem, assim, tem guanais espalhado por alguns lugares do Brasil, mas a concentração maior de guanais é na Bahia. Guanais. Eu sou de uma região aqui chamada Aracruz. E Aracruz Aham. nós temos aqui no Espírito Santo, né? Nós temos tribos indígenas, inclusive algumas que ainda preservam a língua. Você tem tribos em Aracruz que ainda falam Guarani, né? Sim. E na minha história aí também tem a tradição indígena, como de todo Olha que brasileiro, legal. né? Qualquer brasileiro tem Exato. em seu sangue a presença indígena. Bom, então, Exato. Daniel, eu queria te apresentar aqui ao pessoal que está chegando da nossa rede aqui do Instagram. O Daniel Guanais, ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Recreio. Já tem quanto tempo, Daniel? Eu estou na igreja há 15 anos, 10 anos à frente da igreja. 10 Isso, anos já tem. na liderança do pastorado aqui. Isso. É psicólogo clínico, bacharel em teologia. Ele também é bacharel em psicologia, tem um mestrado em teologia e um doutorado que dialoga, não é isso? Psicologia, Dialoga. teologia, Isso. lá na Universidade de Aberdeen, não é isso? Na Isso, Escócia. isso, E, exatamente. e quando foi que você terminou seu doutorado lá na Escócia, Daniel? Terminei em 2015, foi o ano da minha defesa. Morou lá de 2012 a 15? Não, morei lá 9 e 10, mas eu passei por lá entre 8 e 15. A minha vida teve bastante na Escócia, mas morando 2009 e 2010. Muito legal, muito legal. Então, o Daniel ele é um pesquisador na área de psicologia, religião, e também tem discutido, tem falado, tem escrito, porque é uma função que ele exerce há tanto tempo, que é a pregação, que é a arte de pregar, né? O Daniel lançou há pouco uma obra, A Pregação como Arte, Reflexões sobre a Tarefa para a Proclamação do Evangelho. E foi prefaciado pelo Ed René, saiu pela editora Recriar. Esse texto aqui que eu li, texto muito bacana, porque trabalha de maneira leve, acessível,
o tema da pregação. Eu achei interessante que no texto ele discute a ideia da teologia da pregação, o lugar teológico da pregação. São coisas que nós vamos conversar um pouquinho aqui, que de alguma maneira tocam no que nós escolhemos como tema, né, do nosso bate-papo. A questão da pregação como arte e proclamação. Daniel, queria te passar a palavra para você falar com o pessoal que está chegando por aí também. Uma palavra inicial. Falei tanto aqui da Universidade da Unida, te apresentei, não te deixei falar. Maravilha, Kelly. Bem, mais uma vez, primeiro quero dizer da minha alegria de estar aqui, batendo esse papo com você, que é um amigo querido. Então é bom a gente poder se encontrar aqui, sendo acolhido por essa casa, nesse ambiente da Faculdade Unida, que é uma faculdade de tanta importância, de tanto respeito aqui no Brasil. É muito bom ver o avanço da Unida nos novos passos que ela dá. Então, estar aqui com você e nesse ambiente, debaixo desse guarda-chuva, é motivo de muita gratidão. E poder conversar sobre um tema que é um tema que me fascina, né? Do ponto de vista acadêmico, nas minhas etapas, eu não me dediquei à pregação em si, nem no mestrado, nem no doutorado. Mas esse tema é um tema que me fascina desde o início da minha jornada ministerial. Então, é uma espécie de dedicação paralela, não foi uma dedicação oficial, porque não tinha a ver com o meu tema de pesquisa, nem graduação, nem mestrado, nem doutorado, mas é um tema que me acompanha desde o início do meu ministério pastoral, nas minhas leituras e, enfim, nas minhas construções. Então, falar sobre esse tema é motivo de muita satisfação. Então, vai ser uma alegria, já está sendo. Legal. Em Aberdeen, você estudou o quê, Daniel? Qual foi a sua pesquisa lá na Universidade de Aberdeen? A minha pesquisa lá foi sobre narcisismo e espiritualidade. Eu estudei no departamento de teologia, a sub-área da teologia que eu pertenci lá foi a teologia prática. Então, era o departamento de teologia, história e filosofia da universidade. O meu orientador, ele era chefe da cadeira de teologia prática, então a minha pesquisa foi conduzida dentro da teologia prática e o meu tema específico foi sobre essa relação, tentei fazer essa interface entre as minhas duas áreas de formação, né? Sobre narcisismo e espiritualidade, sobre a possibilidade da gente estar fomentando na contemporaneidade um tipo de espiritualidade que, a despeito de se dizer cristã, tem características muito próprias de um narcisismo na dimensão cultural. Então, a minha pesquisa foi dentro desse universo. Muito legal, muito legal. A pregação, um pregador poderia cair nesse tipo de horizonte, de patologia, sei lá, de tendência, Daniel? Eu acho que essa é uma grande tentação de um pregador, de quem ocupa lugares de liderança de maneira geral. E como a pregação, via de regra, nas comunidades locais, ela é oferecida, no geral, né, por quem está nesse lugar de liderança, homens e mulheres, essa experiência, né, narcísica, ela é uma experiência muito limítrofe. Porque você está cotidianamente ali com os olhos voltados para você, com a atenção, num lugar de muita projeção, num lugar de muita expectativa, de muita idealização. Então, sem sombra de dúvida, eu diria que esse lugar é um lugar possível de ser caído por quem está nessas posições estratégicas. Assim. Entendi. Agora, Daniel, no teu livro, você discute a questão da teologia da pregação, né? Quer dizer, todo discurso teológico, de alguma forma, pressupõe uma perspectiva sobre Deus, sobre a fé. Veja, a pregação, então, ela se torna um tipo de narrativização, né, sobre Deus, sobre o mundo. Você acha que a pregação, então, se torna meio que o rosto teológico de uma igreja? A pregação, o púlpito, esse lugar do púlpito, ele ocupa, de certa forma, a imagem teológica de uma comunidade de fé, de uma igreja? Ou há uma tensão? Porque, às vezes, você tem um púlpito de um pregador que tem uma perspectiva um pouco mais progressista, arejada, mas a igreja, historicamente, mais radical, em termo teológico, para não usar a expressão fundamentalista, né? Como que é isso? Como que é essa relação entre este que ocupa o púlpito e está falando de um lugar teológico e essa igreja que tem uma tradição, e às vezes essa tradição não é tão representada por este púlpito, né? Perfeito, Kenny. É interessante essa questão.
Eu diria que sim e que não, e vou tentar explicar aqui a minha resposta. Sim, naturalmente a resposta que eu daria seria sim, pela seguinte razão. Por mais que eu haja que exista mais de um rosto de uma comunidade, pensando na dinâmica, na dinâmica rotineira de uma comunidade que tem no ajuntamento a sua principal agenda, em tese, Uhum. a pregação acaba sendo esse rosto mais facilmente identificado da teologia de uma comunidade. Porque o líder da comunidade ou a líder da comunidade estarão falando dali de cima, dando as conduções, apresentando os seus enunciados e como eles são percebidos. De modo que é muito fácil a gente identificar essa experiência, da experiência da pregação, como o rosto mais nítido da teologia de uma comunidade. No entanto, eu acho muito interessante um conceito teológico, eu até menciono esse conceito no livro, nesse capítulo, de um teólogo chamado Martin Percy, que é um conceito que ele desenvolveu chamando de teologia implícita. Uhum. E a premissa dele é a de que todos nós, a despeito dos nossos credos, das nossas confissões e desses documentos que a gente subscreve e que expressam a nossa convicção oficial, todos nós temos uma teologia implícita que aparece nas entrelinhas, no soluço entre as nossas palavras. E aí, pensando na dinâmica da comunidade, eu, por exemplo, alocaria a teologia implícita como aquela que aparece não necessariamente na voz oficial, que é a voz que se faz valer do púlpito, mas em todas as outras dinâmicas, nas orações que são feitas, no repertório que é entoado, na praxis da comunidade, nas ações que a comunidade pratica. Então, eu tenho a sensação de que a teologia de uma comunidade ela está diluída e pode ser vista por diversas perspectivas, não necessariamente pelo púlpito, mas ainda assim eu diria que o púlpito se apresenta não intencional ou intencionalmente, na maior parte das vezes intencionalmente, como o principal rosto teológico de uma comunidade, porque é onde o norte é oferecido semana após semana. Mas a gente não consegue controlar, partindo dessa ideia da teologia implícita, perdão, a gente não consegue controlar o fato de que há outras faces teológicas nossas sendo mostradas. Se elas estarão em harmonia ou desarmonia com o que é dito no púlpito, essa é uma outra discussão. Mas a teologia vai aparecendo em mais lugares do que apenas no púlpito da igreja, né? É a sensação que eu tenho. Sim, porque de certa forma, quando você fala em pregação, né, quando a gente está falando de pregação, obviamente um seminarista, alguém que está fazendo uma faculdade de teologia, ele pensa a pregação o púlpito, né? E nesse Uhum. sentido é uma arte. Mas a pregação é muito mais, né? A proclamação da igreja é muito maior, né? O teu livro e as suas discussões me parecem que estão assim bem preocupados com o púlpito, né? Sim. Como esse pregador, como um proclamador, ele se porta. E você é de tradição reformada. E quando a Uhum. gente fala em pregação para a tradição reformada, eu acho que essa coisa da arte tem a Uhum. ver com a técnica, com a organização, com a intuição, não é? Com a Uhum. capacidade de criatividade, não é? A arte como estética mesmo, né? Com uma capacidade de criação a partir do texto, não é isso? Perfeitamente. A minha ideia é exatamente essa, de trabalhar a pregação como arte a partir dessa perspectiva, né? Porque a sensação que eu tenho, Kenner, é que nas nossas formações de seminário, no geral, quando a gente está nas cadeiras relacionadas à homilética, o nosso esforço, e de fato tem que ser um esforço nessa direção mesmo, ele é um esforço muito do treino e da sensibilidade para a gente perceber, por exemplo, as ferramentas de leitura do texto, de apropriação, né, do conteúdo da mensagem, etc. Então, a nossa formação de seminário, via de regra, ela é uma formação que faz a gente perceber a espiritualidade por detrás da pregação, né? A mística por detrás da pregação e a técnica teológica. No entanto, a pregação ela pode ser vista por uma outra perspectiva, que é exatamente essa perspectiva da construção da comunicação. E essa perspectiva é uma perspectiva que me fascina demais. A ideia do pregador ou da pregadora como comunicadores. E a sensação também que eu tenho é de que essa outra área ela é
pouco explorada no geral. É possível que haja ambientes onde ela seja mais, mas no geral eu tenho a sensação de que nas nossas cadeiras sobre pregação a gente explora pouco essa outra perspectiva, às vezes muito debaixo de uma roupagem mística, do tipo, a gente só precisa se preocupar com sermos sensíveis a Deus e ao seu espírito e deixa Deus usar a nossa vida. Só que não necessariamente essas coisas se excluem, né? Eu posso cultivar uma sensibilidade, desenvolver técnicas bíblicas de interpretação, sem que isso necessariamente me faça abandonar todo o cuidado que eu posso ter no aprimoramento técnico-artístico, na percepção de que ali eu tô lidando com técnicas de retórica, de oratória, com presença de palco, né? Numa conversa bem assim, bem técnica mesmo, artística. Então, a minha ideia foi trabalhar muito a partir da ênfase desse outro lado também, da lembrança de que esse outro lado é real, sabe? E de que o trabalho teológico que a gente faz, ele não precisa desconsiderar esse pano de fundo, de que no final das contas a gente está ali no preparo de uma arte que é oferecida à comunidade. Perfeito. E a própria imagem, né, na maioria das igrejas, é um palco. Um palco. Uhum. E hoje as igrejas estão com fundo escuro. Esse clima não é para criar um mistério no espaço, que não seria um problema também, né? Se você olha as catedrais Sim. medievais, as luzes também criavam um ambiente sagrado, um ambiente do transcendente. Isso não é problema. Mas é especialmente para criar essa coisa moderna de um palco, não é? Os pregadores costumam, hoje em dia, nem usar mais o púlpito para que seja uma pregação direta com o público e etc. Agora, essa coisa da arte é interessante, porque a arte, ela exige sensibilidade. Ela exige capacidade de leitura do seu tempo, né? Para que ela não seja uma arte desconectada, uma arte sem comunicação. E aqui, pensando um pouco na tradição pentecostal, tem um artigo que eu li outro dia não, já tem uns anos, sobre homilética pentecostal, né? E o cara usa, inclusive, o Paul Ricoeur para fazer a análise. E ele é um pentecostal. Ele diz o seguinte, que a pregação pentecostal, ela é uma pregação que tem participação. Ele usa até o conceito dialógico. Ela é dialógica, porque ela é construída no diálogo com o público. Então, o pregador está pregando aqui, as pessoas estão participando, estão falando, as igrejas negras americanas também, né? Então, a pregação ela acaba ganhando rumo a partir desta construção partilhada com o Sim. público. Quando você olha uma pregação reformada, eu acredito que não tenha tanto isso. Porque Não. o pregador, talvez ele possa até ler o seu público, mais preocupado com o olhar, com o balançar da cabeça. As manifestações não são tão facilmente interpretáveis Não num espaço reformado. Agora, assim, então você percebe que tem modelos de público, modelos de possibilidade de construção de uma pregação. A pergunta é, há um jeito mais correto, mais melhor aplicável? Há um caminho mais coerente? Há um lugar comum para se pensar pregação? Olha, tudo bem, você tem essas variantes aqui, mas a pregação ela precisa ter isso aqui, ela precisa ser construída a partir deste ponto, ela precisa considerar esses detalhes. Não pode faltar isso, ou não pode faltar aquilo, não pode faltar uma boa leitura do seu tempo, não pode faltar uma boa leitura do texto, ou até mesmo uma boa compreensão do auditório com quem você agora caminha. Quer dizer, há alguns pontos fundamentais no que nós falamos aí de pregação, que mesmo nessa variação toda, isso tem que ser considerado com cuidado? Eu acredito que haja, Kenner. E eu acho bacana você tocar nesse sentido, porque um risco de falar da pregação como uma tarefa artística, um risco que a gente corre quando a gente tende para esse lado, é o de dar a sensação para os leitores ou para os ouvintes de que então a pregação é como qualquer outra comunicação, como uma apresentação no teatro, como uma palestra, como uma aula, etc. E, particularmente, eu não acredito que seja, porque eu acho que existem algumas características muito próprias da pregação. Então,
respeitadas essas diferenças que você elencou, que eu acho que elas trazem ainda mais beleza para a experiência da pregação, porque é exatamente isso, né? Os lugares são muito distintos. Então, eu, como um pregador usualmente acostumado com uma igreja presbiteriana, eu preciso ter sensibilidade quando eu vou falar numa Assembleia de Deus, como já aconteceu algumas vezes, ou em qualquer outra comunidade, uma igreja batista, uma igreja luterana. Quando você vai falar numa outra comunidade, é muito importante que você tenha uma sensibilidade e uma capacidade de discernir que ambiente é esse no qual você fala, que público é esse para o qual você fala, sob o risco de você fazer leituras e julgamentos injustos daquele contexto, porque às vezes a gente vai com a expectativa de que essa responsividade se dê do nosso próprio modo, só que se o ambiente é outro, se o público é outro, não é que a responsividade não vai acontecer, mas ela vai acontecer de outra forma. Espera-se, pelo menos, que aconteça de outra forma, porque essa retroalimentação na experiência da pregação, ela é fundamental. Só antes de ir para esses pontos, só porque me ocorreu um negócio aqui, essa sua fala. Você sabe que mais difícil para mim, por exemplo, que sou um pastor presbiteriano e prego na minha comunidade há 10 anos dominicalmente, mais difícil para mim do que falar numa comunidade de tradição diferente da minha, onde essa responsividade é mais efusiva, etc., foi falar durante esse período pandêmico, boa parte do tempo, olhando para uma câmera sem que eu tivesse ninguém diante de mim. Então, eu sou de uma tradição mais silenciosa na interlocução, no momento da pregação, mas para mim foi muito mais difícil lidar com o silêncio e com a invisibilidade de um auditório do que nas muitas vezes que eu fui pregar em comunidades de outras tradições, em que a interação era uma interação que tinha mais chance de me desconcentrar pela minha tradição, sabe? Porque eu não estava acostumado com aquele tipo de responsividade. Então, assim, a responsividade ela é fundamental. Essa perspectiva dialógica, como você falou, sabe? Saber, você ter a sensação de que o povo está ali e de que o povo está respondendo ou com o olhar, ou com as palavras, ou concordando com a cabeça, ou fazendo questionamentos. Isso alimenta a pregação numa medida muito importante. E a falta de interação da pandemia colocou isso mais em evidência, né? Como foi, pelo menos para mim, ruim passar um bom tempo falando na fé de que tinha gente do lado de lá, mas sem saber de que maneira aquela palavra reverberava. Aí, voltando, então, objetivamente à sua pergunta, eu me lembrei aqui de pelo menos 3 coisas que eu acho que são coisas sem as quais uma pregação deixa de ser pregação. Boa. Em primeiro lugar, assim, como ponto de partida, eu acho que uma pregação deixa de ser pregação se ela não parte do texto sagrado. Num certo sentido, essa é a leitura que eu faço, Kenner. Existe um compromisso que é um compromisso assim, inegociável, que é de se eu estou proclamando o Evangelho, eu proclamo a partir do texto que eu tomo como sagrado e que aponta para o Evangelho de Cristo, sabe? Ou prospectivamente, ou retrospectivamente, mas a pregação do Evangelho, ela parte do texto. Que leitura eu vou fazer do texto? Que ênfase eu vou dar no texto? Essas são outras discussões. Mas eu entendo que o texto das Escrituras e a sabedoria que emerge ali e a experiência profética que nasce da comunidade em torno do texto, isso é condição sine qua non para a pregação. E as nossas tradições enfatizam isso, apontam muito para esse fato, mas você sabe que quem, na minha perspectiva, demonstrou isso de forma mais linda foi Carlos Mestres em Flor Sem Defesa. Esse texto de leitura popular da Bíblia é um texto muito, muito precioso para sensibilizar o nosso coração. E é interessante porque nem é um texto de teologia da pregação, né? É um texto de teologia bíblica, assim, de proposição, de construção de teologia bíblica a partir da leitura popular, né? Mas é um texto que dá tanto valor a essa experiência da comunidade em torno da palavra, que eu pelo menos pedi licença ao autor, assim, na minha consciência, e eu transportei esse texto da minha prateleira para o lado dos textos de homilética, porque eu acho que ele é um tratado fenomenal, assim, e ele traz essa perspectiva.
Mas Entende? é perfeito isso, Daniel, nesse primeiro ponto que você está colocando. Por quê? Para a leitura popular da Bíblia, essa palavra de Deus se faz palavra de Deus na realidade da comunidade. Então, Exato. é uma palavra proclamatória. Uhum. Então, obviamente que Carlos Mestre não está pensando aqui num púlpito, mas está pensando numa outra estética de anúncio, mas é exatamente isso. Quer dizer, esse Exato. texto, ele precisa ser provocado para que Uhum. ele possa proclamar e dizer coisas à vida. Eu Isso. acho que eu lembro que você cita o Carlos Mestres mesmo, e não só o Carlos Mestres, mas outros teólogos latino-americanos, né? Eu lembro que o Milton Schwantz, Aham. ele dizia uma coisa muito bonita, né? Ele falava assim, que a Bíblia é memória do povo. Uhum. Então, se a Bíblia é memória do povo, essa Bíblia, esses textos, devem proclamar ao povo. E proclamando ao povo que reconhece suas memórias, produz esperança. Então, de Sim. alguma forma, é uma Bíblia que ela é a porta de entrada e a porta de saída na proclamação. Na Perfeito. proclamação, no anúncio, na pregação, nesse sentido, né? Exatamente. Exatamente. Eu diria a Bíblia, então. Eu já enfatizaria um outro elemento aqui, que é o elemento comunitário, sobre o qual a gente estava falando aqui, sabe? Eu acho que a pregação pressupõe, nesses termos que eu estou tratando, tá? Pressupõe o ajuntamento. Pressupõe a pregação como uma sinalização de que a instrução ela não é uma instrução para a vida individual, mas para a construção comunitária da espiritualidade, sabe? Eu elencaria também o que você mesmo mencionou, de que a pregação é indispensável uma leitura e uma capacidade de discernir o tempo. Essa indispensabilidade dessa capacidade de discernir o tempo, ela não está na minha leitura em pé de igualdade com a indispensabilidade do compromisso com a Bíblia. Ou seja, uma pregação que não seja capaz de ler o seu próprio tempo, ela ainda assim é uma pregação. Diferente de um anúncio que não se conecte com a Bíblia. Um anúncio que não parta do texto, para mim, ele não é uma pregação, ele é qualquer outra coisa. Uma pregação sem uma leitura do tempo, ela ainda assim é uma pregação, mas eu acho que ela é uma pregação empobrecida. Então, assim, eu julgo a leitura do tempo, das perguntas que são feitas, da realidade que nos cerca, que a gente constrói, dos elementos culturais que a gente precisa desafiar ou pelos quais a gente precisa ser desafiado. Essa sensibilidade, ela é fundamental para a qualidade de uma pregação, porque o nosso discurso ele não pode ser um discurso desconectado da história. Essa é uma fala do John Stott, se não me falha a memória, em Eu Creio da Pregação. Não sei se Eu Creio na Pregação ou na Cruz de Cristo, num dos livros clássicos do Stott, num dos dois, ele fala sobre como o Cristo que nós pregamos não pode ser um Cristo no vácuo, sabe? Mas desconectado da história. Precisa ser um Cristo que tangencia a realidade prática da nossa vida. E um Cristo que tangencia a realidade prática da nossa vida, ele só pode ser percebido se a gente perceber a realidade prática da vida. Então, essa leitura e essa sensibilidade, sabe, da gente fazer uma exegese cultural, da gente perceber o lugar, perceber realidade, perceber pergunta, não ter afobação para resposta, eu acho que isso é fundamental para a pregação. Outra coisa, Kenner, que eu acho, essa sim é imprescindível tanto quanto o compromisso com o texto, é o reconhecimento de que a pregação ela precisa nascer de uma experiência mística, desse lugar. Eu fecho o livro falando sobre isso, né? Começo falando sobre a perspectiva artística e termino falando sobre a perspectiva mística, inclusive dizendo no texto o seguinte: sem essa última perspectiva, ainda que a gente tenha todas as outras ferramentas, uma pregação se esvazia e deixa de ser uma pregação. Porque uma pregação precisa nascer desse solo existencial de uma relação visceral com Deus. De outra forma, passa a ser, no máximo, um enunciado religioso interessante. E aí é que eu estou usando a palavra religiosa no sentido pejorativo, sabe? Vira só uma caricatura religiosa. Mas a pregação ela precisa partir dessa experiência mística. Tem um livro antigo, bem pequenininho, que eu não lembro nem qual foi a editora que publicou, Kenner, do E.M. Bounds, chamado O Poder Através da Oração.
é uma casa antiga, eu não sei se é Juerp, alguma casa muito antiga publicadora. Um É, livro devocional. A Juerp é uma antiga editora batista, né? Que Exato. tem, Eu não acho que sei, é talvez. Juerp que publicou. Pode ser, Ok. depois eu vou checar. Enfim, o Bounds fala tem uma frase nesse livro que ele diz assim: são necessários 20 anos para se preparar uma pregação, porque são necessários 20 anos para se formar um homem. E eu acho essa Hum, frase muito interessante da perspectiva da ênfase mística da pregação, porque hum. o que ele está querendo dizer, na verdade, é uma Hum, hum, pregação tem o preparo de uma pregação tem a duração do hum, preparo de uma vida, porque a pregação é resultado de uma experiência hum, prática e verdadeira com aquela hum. realidade para a qual a gente aponta, né? Então, esse é mais um elemento que eu diria para fechar esses que me ocorrem, pelo menos, que sem os quais uma pregação deixa Não de ser uma é, pregação. não é uma pregação. O Alan aqui, nosso amigo Alan Brizotti, ele disse assim, ele até resumiu. Então é o texto, o texto, a comunidade, o tempo e a mística, né? Isso. Resume bem o que seria essa pregação. Então, assim, Guanais, pensando aqui, pelo menos nesse ponto do seu tempo, então a pregação ela tem que, de alguma forma, ser política, política no sentido largo da expressão, né? Eu lembro uma vez que eu estava num evento lá em Petrópolis, né? E aí o Leonardo Boff estava falando e ele disse assim, ele explicando de forma muito pedagógica, né? Assim, você pode falar política com P minúsculo ou política com P maiúsculo. Política com P minúsculo é essa política partidária, que tem a ver com, né, eleições, partido e tal. Política com P maiúsculo seria essa política enquanto espaço público, Uhum. discussões coletivas, interesses comunitários, tipo aqui água, esgoto, saúde, bem comum, organização de um bairro. Quer dizer, a igreja está lá num bairro de uma cidade, você tem um púlpito, você tem a palavra, você tem as escrituras, você tem uma comunidade que te ouve, uma igreja. Então, de alguma forma, essa pregação, que é arte, ela também tem um quê político, nesse sentido positivo de político? Sim, eu penso que sim, Kenner, por uma razão. Se nós somos todos necessariamente atores políticos, nesse sentido, né, de participarmos da polis e, em maior ou em menor medida, com mais consciência ou com menos consciência, afetarmos e sermos afetados na construção da polis, se todos somos atores políticos, então, em alguma medida, tudo que nós fazemos carrega uma dimensão política nesse sentido de afetar a polis e ser afetado pela polis. Uma vez eu ouvi o Ziel Machado falar sobre o John Stott, na relação que eles tiveram, na proximidade, e descrever o John Stott como um sujeito que dialogava com a cidade de Londres a partir do púlpito da sua igreja local. Eu achei aquilo muito bonito, muito interessante e muito desafiador. Aquilo me cativou, aquela fala do Ziel. Por diversas razões, dentre as quais, aqui, tentando puxar assim para esse tema específico da nossa fala, porque essa descrição que ele fez do John Stott, ela amplia a nossa consciência quanto à importância da gente falar com a perspectiva de que a nossa fala ela afeta e ela é afetada. Então, a gente está tanto respondendo o que está acontecendo, quanto a gente está a gente está respondendo o que está acontecendo, a gente está provocando novas questões, a gente está sempre nessa construção, tá, dinâmica de interlocução, ou pelo menos a gente, na verdade, Ou deveria, né? sempre Ou dá, ou deveria. deveríamos ter consciência disso. Então, eu acho que existe uma dimensão, e volto a dizer, pelo preâmbulo que você fez aí, importante sobre isso, né? Isso não é negativo, na verdade, isso é positivo. Quanto mais consciência a gente tiver desse fenômeno, do nosso lugar enquanto atores políticos que somos, né, na construção pública, social, com mais assertividade a gente vai conseguir participar dessa interação. E de certa forma, se não for assim, a gente cai num equívoco que o pessoal da América Latina há muitos anos
vem falando, né? Você acaba respondendo a perguntas que não são feitas. E veja, eu não sei se você explicou, né, que nós afetamos a realidade e essa realidade nos afeta. Só que nós não damos conta que essa realidade que nos afeta modela o que nós proclamamos, o que a gente prega, o que a gente fala. Então, uma boa análise, então uma boa teologia ajuda a dar boas respostas e evita que o meu púlpito, por exemplo, se torne o promotor de um tipo de visão de mundo que, por vezes, traz prejuízo público, né? Quer dizer, aqui está um ponto, eu acho que muito fundamental, porque se não tivermos uma capacidade crítica, nós nos tornamos um canal e promotores de certos discursos sem que a gente dê conta disso. Não é? E, ao mesmo tempo, nos tornamos insensíveis a realidades que nos cercam. Então, a igreja vai virando um objeto que não responde à realidade na qual está e, ao mesmo tempo, fica ecoando, fazendo ressonância de projetos e de valores e de ideias que esse pregador não está nem dando conta disso, né? Então, eu acho que é um dos problemas do Brasil hoje. Os nossos púlpitos, por vezes, acabam, sem que a gente perceba, se tornando não um agente profético da realidade. E profético no sentido completo do profético, aquilo que denuncia e anuncia, né? E anuncia. Mas só vai reproduzindo projetos ideológicos, produzindo visões políticas, produzindo uma série de coisas sem que a gente dê conta, né? Esse é o risco. O púlpito está a serviço, sem que perceba, de projetos que às vezes são projetos que nem estão em sintonia com aquilo que a gente entende por evangelho, né? Um púlpito instrumentalizado, quer dizer, ser instrumentalizado sem que às vezes perceba. Claro que alguns percebem e instrumentalizam mesmo, mas outros acabam sendo instrumentalizados sem que se deem conta. Agora, Daniel, veja só, quando você está na aula de homilética, né? Não sei se todos já estiveram num curso de homilética, no seminário, tem aquelas coisas, né? Esses tipos de sermão, né? Sermão temático, sermão expositivo, né? Aí tem essa briga, é interessante que tem uma briga porque tem gente que acha que o sermão expositivo é tipicamente reformado, o temático é de outras tradições, aí tem a coisa do narrativo, né? Os pentecostais que gostam muito da questão narrativa. Hoje em dia, em que pé está essa discussão, Daniel? Assim, eu sei que tem a coisa da nova homilética. Você costuma dar conta disso também? Você costuma estar se antenando nessas discussões? Como você tem visto hoje? O que tem aí sendo dito por aí? Olha, Kenner, honestamente, hoje eu me distanciei dessas discussões específicas por uma razão. Com todo respeito a qualquer discussão que possa haver, porque eu acho que temas existem para serem discutidos, eu acho que cabe a nós darmos um grau de importância maior ou menor, segundo a nossa própria visão, às discussões, porque ninguém pode participar de todas as discussões, certo? E, segundo a minha análise, essa discussão metodológica com esse ar de quase sacralidade, não direta, mas velada, com esse ar de sacralidade, porque esse é o juízo que muitas vezes é feito das discussões, ela é uma discussão que pouco me interessa. Então, assim, eu sei, por exemplo, que há disputa por métodos sob o argumento de que alguns métodos, pela sua construção, eles fazem mais jus à exposição do texto, à aplicabilidade do texto. Mas eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com essa ideia de que há um método que é o método sobre todos e que é o método que funciona para todos. Tanto pelo testemunho das próprias escrituras, porque se a gente olha só para o compilado escriturístico que a gente tem, de proclamação, quer seja de registro da atividade de pregadores, pregadoras, de proclamadores, quer seja pelo registro de fato de pregações, como há, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vai se deparar com uma variedade de métodos.
a gente pega Jesus, a gente pega Paulo, a gente pega Pedro, a gente pega... São estilos, assim, diferentes, são leituras diferentes. Então, o próprio testemunho escriturístico me coloca diante de muita dificuldade de apontar para um método e dizer assim, esse método é o método correto de pregação. Esse é um ponto. Outro ponto é o testemunho histórico. Aponta para o fato de que grandes homens e grandes mulheres que foram para o seu tempo e para além do seu tempo, tidos como pregadores e pregadoras, assim, um modelo para muita gente, eles navegaram por caminhos diferentes, por mares diferentes. E eu acho isso rico, eu acho bonito. E eu acho honesto que a gente reconheça a beleza com a potencialidade e o desafio com a fragilidade de qualquer método. E que a gente, inclusive, admita com honestidade que mesmo na nossa própria trajetória, às vezes a gente vai se valer mais de um método e mais de outro. Por quê? Pela sensibilidade, pelo discernimento, pelo que a gente acha que vale mais dizer aqui e ali. Então, por exemplo, eu pertenço historicamente a uma tradição, que é a tradição reformada, que dá à pregação expositiva esse lugar de máximo destaque na homilética. E respeito quem faz essa escolha de ler nesses termos. Mas, particularmente, eu não tenho nenhuma dificuldade com outro método de pregação. Nenhuma dificuldade, porque, no final das contas, nós estamos falando de métodos. E o simples fato da gente cogitar que os métodos podem ser sacralizados já devia acender uma luz dentro da gente para a gente rever o teor da discussão, sabe? Então, eu acompanho meio de fora essa discussão. Eu gosto de observar os métodos, de ver o que eu julgo interessante como força de um, como fraqueza desse mesmo um, ou como força e fraqueza de outro. E eu acho que cada pregador e cada pregadora, dentro da sua própria trajetória e dentro da sua tradição, vai encontrar, quantas vezes tiver que encontrar, a forma mais adequada de se comunicar. Muito, muito interessante, porque isso possibilita não sacralizar nenhum tipo de instrumento. Né? Esse é o ponto. Você estava falando do texto bíblico, é interessante, porque o texto bíblico, a forma como o texto bíblico prega, vamos assim dizer, né? Quer dizer, quando Paulo olha o Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica e as outras tradições, quando os evangelistas fazem isso também, com a Bíblia hebraica, etc., o Apocalipse e outros textos, você percebe que tem um ponto comum ali. O ponto comum, primeiro, de alguma maneira, Cristo. Uhum. Os óculos que esses autores colocam para ler o Antigo Testamento são óculos cristológicos. Né? Quer dizer, tanto que vão ter que usar mecanismos da hermenêutica rabínica para dar conta disso, o que não seria diferente. E me parece assim, a coisa da experiência da vida desses interlocutores. Um exemplo que eu gosto muito é Atos, né? Atos, capítulo 15. Está lá o Concílio de Jerusalém. Pedro tem uma experiência com a conversão de um grupo que não era um grupo, assim, tradicionalmente incluído entre aqueles que seriam parte do povo de Deus. Aí ele vem para uma discussão, Paulo está lá também com as suas questões vinculadas à mesma problemática. Pedro narra o que aconteceu, o líder da igreja, no finalzinho, levanta e lê um profeta e diz, olha, bom, então era sobre isso que o profeta estava falando. O profeta estava falando sobre isso realmente? Eu acho que não. Mas a realidade da vida, né, a coisa da vida, da irrupção das coisas da vida, tornou-se o que modelou o método. Né? Perfeito. O método não estava acima da vida. Sim. Então, você é pastor de uma igreja lá no Recreio. Talvez nós tenhamos aqui ouvintes que sejam líderes, dirigentes, pastores e pastoras de igrejas das periferias. Quer dizer, o método só tem sentido, a maneira como a gente proclama e prega, só tem sentido se de alguma forma se adequar, responder, facilitar, transmitir, comunicar a estes grupos. Perfeito. E a estes lugares, não é? Porque o lugar também é a vocação da igreja, né? A igreja é vocacionada para o lugar onde ela está. E a pregação tem que ter um pouco disso, né? Tem que se preocupar com isso. Claro, claro. Sob o risco dela se tornar
irrelevante. Às vezes uma pregação se torna irrelevante do ponto de vista de uma análise aqui nossa, não do ponto de vista do que Deus pode fazer, mas assim, do ponto de vista de uma análise nossa crítica, a pregação às vezes ela se torna irrelevante não pelo fator conteúdo, mas pelo fator método, certo? Porque eu posso ter um conteúdo extremamente relevante para a vida, mas se a maneira pela qual eu apresento, com a aplicabilidade que eu busco oferecê-lo, com as ilustrações que eu trago, com o tipo de linguagem que eu uso, ela impede esse conteúdo de ser veiculado, então eu corro o risco de jogar essa experiência de proclamação, ou pelo menos ou de jogá-la fora ou de empobrecê-la, né, no potencial que ela tinha para ser recebida por uma comunidade. Então, esse elemento que você traz da vocação, do lugar como vocação, esse é um elemento assim fundamental mesmo de ser percebido, né, Kenny? E você está falando, por exemplo, da pregação de Paulo, da pregação apostólica, dos textos do Novo Testamento de maneira geral, e desse diálogo, por exemplo, com os textos proféticos. Mas se a gente olhar também para os evangelhos, para os registros das falas públicas de Jesus, a simplicidade daquele método e o quanto ele divergia, por exemplo, de uma pregação que você encontra de Paulo em Atos dos Apóstolos, dialogando com filosofia, uma pregação em Atenas, dialogando com filosofia, com um dilema que era um dilema próprio da cultura daquele tempo. E Jesus, às vezes, reunia uma comunidade e contava uma história e deixava aquele povo dormir com aquele barulho daquela história dentro de si. Era uma história contada. Não tinha ponto 1, ponto 2, ponto 3, não tinha interlocução com o texto de nenhum profeta. Era, por que você senta com pecadores? Então, deixa eu falar um negócio. Tinha uma mulher que tinha uma moeda e perdeu e estava fazendo uma faxina na casa e chamou os amigos e fechou a história ali. Então, por que Jesus fala de um jeito e às vezes fala e explica? Há parábolas que Jesus conta, há uma parábola que Jesus conta e explica, há outras tantas que ele simplesmente anuncia. E há momentos em que ele pega Moisés, ele diz: vocês ouviram isso, eu ofereço agora essa leitura. Então há momentos em que ele chama um texto referente e coloca uma leitura que ele propõe como sendo como sendo assim, esse é o meu jugo, né? Recebam aqui o meu jugo desse texto. Em outros momentos, ele se utiliza assim, de outras estruturas de comunicação. Então, essa multiplicidade, ela é bela por si só, porque ela mostra a multiforme graça e sabedoria de Deus para se comunicar, sabe? Essa beleza que esse negócio bem de teopoética, bem Rubem Alves gritando Deus é beleza. E, por outro lado, ela mostra também a capacidade de grandes pregadores e pregadoras, no tempo dos textos bíblicos e na história, de perceberem o contexto no qual falam, o público para o qual falam, e construírem discursos não apenas no conteúdo, mas na forma que façam sentido. Porque uma pregação bem preparada, mas com 5 minutos mal introduzidos, ela perde a atenção do povo, certo? E você fala isso, né? Que os 5 minutos são fundamentais, não é, para atenção, que são técnicas, né? Que são técnicas que você vai descobrindo, que você vai estudando. Mas quando você fala 5 minutos, então primeiro eu preciso me preocupar com esses 5 minutos. Ok, mas esses 5 minutos, eles são 5 minutos que tem uma face numa igreja num determinado local e tem outra face numa igreja em outro local. Esses 5 minutos são mutáveis às realidades. Quer dizer, não só os 5 minutos, como outros pontos metodológicos fundamentais que nós encontramos nesse horizonte da homilética, que precisa ir se adequando aos contextos, né? Porque uns 5 minutos numa igreja do Recreio, o que seriam esses 5 minutos numa igreja do Recreio? E o que seriam esses 5 minutos aqui numa igreja em Vitória? Né? Sim, perfeito. Esses 5 minutos, nós estamos falando de um ponto só desses métodos, da questão metodológica. Cabe ao pregador e à pregadora, então, uma sensibilidade muito profunda com o texto,
Eu acho que aqui está a questão da criatividade, da arte, sensibilidade, intuição com o texto. E uma sensibilidade com o povo. Sensibilidade Perfeito. com... E aí, sabe, Daniel, algumas coisas, uma coisa vem assim, logo na minha cabeça. Se você lê o seu tempo, existem temas que são fundamentais. Vou dar um exemplo. Quando, na década de 80, 70, o tema da escatologia era muito forte. As pessoas, especialmente nas igrejas mais pentecostais, a coisa do fim dos tempos e tal, por conta da crise e etc. Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, né? Que a gente acha que está acabando, mas daqui a pouco aparece uma Ômicron da vida, quer dizer, nunca sabe se vem ou não vai, né? Existem, se você como pregador hoje, você consegue identificar temas que são temas fundamentais para o púlpito de uma igreja evangélica brasileira. Esses temas aqui são temas fundamentais. Nós precisamos desses temas para a nossa caminhada de pregação hoje, com arte, com profecia, com testemunho e tal. Esses temas aqui, eles precisam passar pelos nossos púlpitos. Porque tem gente nos ouvindo aqui, tem pastores, pastoras, líderes que todos os domingos, quartas-feiras, dependendo da agenda da igreja, precisam subir no púlpito para falar a um grupo grande ou menor. Quer dizer, quais seriam esses temas? Se há temas que não podem faltar nos púlpitos hoje, quais seriam esses temas? Eu acho que há, sem sombra de dúvida, há. Eu vou talvez correr o risco de levantar temas que sejam atemporais. Ok. Por exemplo, enquanto você está falando, eu pensei em alguns aqui. Eu penso que o tema da justiça seja um tema imprescindível para o nosso tempo. Foi o primeiro tema que me ocorreu quando você perguntou. Existem temas, mas por isso que eu estou falando que eu vou incorrer aqui nesse lugar de trazer temas atemporais. Porque que tempo houve que esse tema não fosse um tema urgente, né? Imprescindível, necessário. Mas eu diria esse é um tema necessário para o nosso tempo. Boa parte das nossas discussões sociais versam em torno dessa temática, do que ela representa, de onde ela precisa se manifestar. Então, o tema da justiça é um tema imprescindível para o nosso tempo. E eu julgo que o será até que Cristo volte e, assim, desde que a igreja foi empoderada por Cristo para proclamar o evangelho, esse tema sempre foi. Outro tema que eu acho que é atemporal, que se faz muito necessário no nosso tempo, é o tema da esperança. Esse tema é um tema que acompanha as nossas vidas, mas talvez nesses 2 últimos anos, né, que são esses anos que a gente está mergulhado nesse cenário pandêmico, a pastoral da esperança, na minha perspectiva, talvez seja a pastoral mais necessária, porque a humanidade está sendo esticada, não foi? Ela ainda está sendo numa medida em que nós não experimentamos na pele em momento algum que nos antecedeu. Pelo menos nós, assim, a nossa geração, né? Um tema que esse eu julgo ser muito necessário para o nosso tempo. Também, talvez eu possa classificá-lo como um tema atemporal, mas muito necessário para o nosso tempo, é o tema da paz. Eu acho que a gente, pelos contornos do nosso tempo e pela maneira como essa realidade da cultura do ódio, da violência como linguagem, inclusive como linguagem religiosa, a violência ela tem sido legitimada como linguagem religiosa numa medida em que a gente não via poucas décadas atrás, né? Estou falando no dia a dia, assim. Então, o tema da paz, eu julgo ser um tema imprescindível para o nosso tempo. Paz nessa perspectiva da reconciliação. Na perspectiva da reconciliação, exatamente. Eu acho que é um tema imprescindível. E talvez como um fio condutor perpassando esses temas, costurando esses temas, Kenner, eu diria, eu apresentei 3, né? Eu colocaria assim como pano de fundo de costura a perspectiva da sabedoria, tanto na busca por justiça e no anúncio de justiça, quanto no estabelecimento da paz ou na promoção da reconciliação.
quanto na proclamação da esperança. A gente precisa fazer isso com sabedoria. Uma das últimas palavras do rabino Jonathan Sachs, que faleceu há pouco tempo, foi uma palavra lindíssima, na qual ele dizia sobre como o mundo precisa mais de sábios do que de profetas. E aí ele fala da sua própria tradição, né, judaica, e ele diz assim, nessa conversa pequena que ele tinha semanalmente no podcast dele, ele diz assim: nós sobrevivemos um tempo sem profetas, mas o mundo nunca sobreviveu sem sabedoria. Nós precisamos de sábios. E aí ele diz assim: o profeta aponta a direção, mas o sábio tira o povo do ponto A e leva o povo para o ponto B. Sob a voz do profeta que aponta na direção, dizendo: é isso que precisa, é lá que a gente precisa chegar. O profeta diz onde, o sábio diz como a gente vai. E hoje eu vejo a igreja, tanto na sua realidade de comunidade local, quanto na sua realidade virtual, a igreja que se manifesta nas redes e tal, com muita força para vociferar, levantar a voz, emprestar a voz para se manifestar contra as injustiças. Eu acho isso muito louvável e necessário, mas às vezes eu tenho a sensação de que nos falta sabedoria na maneira como a gente se manifesta em prol da justiça, na maneira como a gente procura buscar reconciliação e na maneira como a gente anuncia esperança. Então, a sabedoria ela precisa ser a luz que ilumina esses temas que se evidenciam como temas importantes para a nossa proclamação, nessa vivência de proclamação do Cristo, obviamente. E essa sabedoria você se refere sabedoria numa perspectiva judaica, né? Tipo assim, sabedoria enquanto capacidade prática de interpretar e agir no mundo. Perfeito, exatamente. Sabedoria enquanto conhecimento desenvolvido na maturidade das relações humanas. E, poxa, e o Brasil teria muito... nós somos uma nação bem nova, né? Do ponto de vista das outras, né? Comparando com as nações europeias e tal. Mas a gente já está com um tempinho de democracia, um tempinho de questões de educação, um tempinho sobre... né? Vivendo um pouquinho na república. Tem um tempo bom de república, né? Vamos pensar, essa curta história já poderia nos dar sabedoria, né? Poderia. Ou deveria, poderia, né? A própria igreja brasileira, você olha a história da igreja brasileira, a maneira como a igreja brasileira se relacionou com projetos né, na história, não foram muitas oportunidades, mas foram oportunidades importantes, que deveriam, né, essas oportunidades deveriam dar mais sabedoria para nós, enquanto igreja, especialmente para quem sobe num púlpito ou fala a um povo que o ouve, né? E não só o ouve, toma decisões e responde às questões da vida, né? Quer dizer, eu acho que esse lugar de proclamador, de pregador, ele tem que ser perpassado por isso que você disse mesmo, sabedoria. E sabedoria só se constrói com conhecimento da história também, né? Então, quando você... Então, né? Não sei como que você lê isso, se você... também, é nesse sentido que você pensa sabedoria. Da história e só também com a consciência de que o que a gente constrói na realidade das relações que a gente vive. E esse compromisso com a realidade prática das relações, que é o palco da aplicabilidade da sabedoria, ele vai um pouco na contramão desse fenômeno massificado e impessoal da experiência virtual do nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de muita valorização da experiência virtual. As nossas amizades são amizades virtuais. Nós somos muito amigos, aspas aqui, de pessoas com as quais nós não convivemos. Hoje nós temos, nesse tempo, né, de uma socialização que acontece na maior parte do tempo nessa distância, que não é a distância geográfica, mas é a distância assim, da virtualização mesmo, que nos dá a sensação de próximos, mas nós estamos muito distantes uns dos outros. Esse é o ambiente dos nossos tecidos sociais hoje. Parte dos nossos tecidos sociais se sustenta na virtualidade da história. E a sabedoria, ela
ela não se acomoda com tanta profundidade nesse espaço, porque a sabedoria, porque ela é muito maleável, porque ela não é normativa, ela não é uma regra que se aplica para todos, porque ela é muito circunstancial, ela tem mais capilaridade na realidade da nossa história prática. Só que a realidade da nossa história prática, sabe, do quilo de arroz e de sal que a gente come com o outro, na quantidade de passos que a gente dá, na insistência do perdão e da vivência e tal, essas coisas elas não são muito valorizadas e não dão muito ibope. Então a gente gosta mais assim de regras que são tocadas, que são lançadas, de vozes que são gritadas, sabe? Esse negócio tem mais impacto hoje. Então a sabedoria também não está em alta porque o contexto nosso social é um contexto que tende a valorizar o oposto do contexto apropriado para que a sabedoria seja cultivada. Essa é a sensação que eu tenho. Que essa sabedoria só pode ser alimentada, só pode ser... só sobrevive nesse lugar dos encontros, né? Dos encontros. Dessa presencialidade que ela é maquiada no nível virtual. Essa presença virtual é só... um simulacro. Essa presença virtual é só a imagem, né? Ela não é, ela não se encarna, ela não é profunda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para ti, Daniel. Você está há 20 anos pregando na mesma igreja. Né? 15, pregando ali para o mesmo 20, público. Nossa, quase 20. Quase 20. Deu uma abalada aqui. Quase minha idade. Você prega quase minha idade. Quase, né? Bom, veja, você está ali querendo... Claro que o público muda um pouco, né? As pessoas chegam, etc. Mas você está pregando há 15 anos para uma mesma comunidade. Tem gente ali que te ouve há 15 anos, sim, todos os domingos. Especialmente nas igrejas reformadas e tradicionais, que é o pastor que prega. É sempre bom dizer isso porque nós temos público aqui que não é de igrejas tradicionais. Você tem lá numa igreja como Assembleia de Deus, como Quadrangular. É muito comum você sempre ter pregadores, mesmo nos cultos dominicais, pregadores que não são da igreja ou presbíteros pregando. Mas mesmo assim, o pastor, na quarta-feira, está lá pregando, etc. Mesmo nas comunidades que há uma movimentação no púlpito, querendo ou não, o pastor é que prega. Os reformados tradicionais, os batistas, mais ainda. Então você está pregando há 15 anos para o mesmo ouvinte. Como é possível isso? Como você consegue pregar 15 anos, outros pregam há 15, 20, 30, sem ser, por exemplo, monotemático? Porque se você vai para o texto, muito mais se a leitura do texto é uma leitura que tenta ser exegética, você percebe que o texto vai esgotando os temas. Sim. Não é? Você vai esgotando. Eu vou fazer uma série da Bíblia. Em 4 anos acaba. Então, mesmo que esse texto seja polifônico, polissêmico, e você... Né? Agora, qual o segredo, Daniel? Tipo assim, o que fazer? Como pregar mais de 10 anos para o mesmo público? O mesmo texto bíblico? É renovando as pesquisas? É renovando as relações? Participando de coisas que te deem outros horizontes? Qual que é assim? O que se faz? O que é possível ser feito para que um pregador numa mesma comunidade não comece a ser visto como monotemático, monofônico, entende? Qual que é o caminho? O que você faz, né, na prática? Primeiro deixa eu falar que essa sua pergunta me assustou, porque eu fiquei aqui resgatando. Eu comecei a pregar no meu primeiro ano de seminário, que foi 2002. Então, assim, 2022 vai fazer 20 anos que eu prego nesse lugar. Nesse lugar aí, olha só. É assustador, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Pois é, essa é uma pergunta interessante, Kenner. Porque eu falo isso muito para a igreja, brincando, sobretudo nas épocas das grandes estações nossas do nosso calendário, né? Páscoa, Natal, eu falo, gente, o que eu vou dizer que eu não tenha dito já? Porque assim, não dá para eu criar mais nada, não dá para dizer que não foi em Belém da Judéia e que foi em outro lugar que Jesus nasceu. Eu já falei sobre os anjos, sobre a manjedoura, sobre o pano e sobre o cântico. Bom, exatamente. Só se eu for falar sobre a vírgula desse texto agora, pensando no Natal. Não dá para fugir e tal. As grandes estações deixam isso bem claro, né?
Eu acho que se por um lado essa preocupação é uma preocupação legítima, puxa, eu já passei por tudo isso aqui, já passei por esses textos, já fiz esses estudos. Por outro lado, eu acho que há uma beleza própria da Bíblia que a distingue dos outros livros, pelo menos como eu leio, né? Não que esse olhar múltiplo não possa ser um olhar de outros textos dos quais a gente se aproxima, mas a Bíblia tem muito isso. E o que me dá a liberdade de falar nesses termos é a fala de Paulo para Timóteo quando ele usa a mesma expressão ou a expressão equivalente que o texto de Gênesis fala para falar do boneco que recebeu um fôlego de Deus, ele fala do texto que recebeu o fôlego de Deus. Quando ele fala da Bíblia Theopneumatos, né, do sopro, do hálito divino nesse texto. Timóteo, prega tudo isso porque tem um hálito de Deus aqui. Essa legal. Poesia ela é muito bonita, né? Então, assim, isso me remete ao fato de que há uma vida que emerge da experiência mística com o texto que possibilita a gente uma aproximação do texto a partir da busca de coisas que renascem ou que passam a saltar aos nossos olhos e que não saltavam antes. Então, eu acho que há uma experiência mística muito própria da nossa aproximação do texto bíblico que possibilita que a gente escute de Deus coisas que em outros momentos a gente não escutava, que não tem a ver apenas com uma perspectiva exegética. Eu acho, inclusive, com todo o respeito e valor que eu dou à exegese, obviamente, que se a gente se aproxima do texto a partir dessa perspectiva apenas e com essa preocupação apenas da exegese correta, mas sim a sensibilidade de querer ouvir Deus no coração a partir do que salta naquele momento, eu acho que a gente limita muito as nossas possibilidades de partilhar com a comunidade o que brilhou aos nossos olhos naquela leitura que a gente fez, sabe? Então, por exemplo, eu não tenho a menor dificuldade de voltar em textos pelos quais eu já passei. Se eu tivesse dificuldade, eu não estava na mesma comunidade nesse tempo todo, porque invariavelmente a gente volta. Não tem como não voltar. A biblioteca está ali limitada. Então, a gente sempre vai falar. Agora, as nossas releituras da própria Bíblia, iluminadas inclusive pela nossa leitura da realidade, elas tanto nos possibilitam perceber no texto nuances que antes nós não percebemos. E isso vai acontecer a vida toda. Eu tenho certeza que quanto mais eu voltar para o texto, mais diante dos meus olhos vão saltar coisas que não saltam. Porque o que salta aos olhos tem a ver com o momento que a gente vive, com o que está em evidência no contexto, na nossa cabeça, certo? E leituras outras, sabe? Ouvir leituras de outras pessoas, ler a realidade, ler outras coisas que não apenas o texto bíblico, ler outras literaturas que enriquecem, que lançam luz, que abrem novas portas. Eu acho que essa é uma riqueza da Bíblia e da experiência mística com a Bíblia. A gente está sempre diante de novas portas que se abrem e de leituras que podem ser feitas e que precisam ser feitas. Então, eu não tenho a crise de, meu Deus, estou voltando nesse texto, porque eu quero passar a vida voltando nesses textos. Eu acho que eu vou ter uma crise quando eu olhar para essa biblioteca e falar assim, preciso de outra, sabe? Agora, eu quero sempre ter essa biblioteca na minha mão, com o Jornal do Dia na minha mão também. E com os ensaios que são escritos, e com os tratados, teológicos ou não teológicos. Porque a nossa relação com o texto, ela passa muito por essa sensibilidade de saber perguntas, ouvir Deus, ouvir o mundo. Então, é isso. Mas eu acho que essa honestidade de dizer estamos voltando, sem crise, ela é fundamental, né? Estamos voltando. Uma vez na vida eu repeti uma série e falei para a comunidade. Eu falei, eu quero passear. Foi uma série que eu gostei muito. Assim, a jornada foi muito satisfatória para mim. Uma série no livro de Ruth. Eu acho Ruth uma novela maravilhosa. Sim. E aí... olha só um negócio, só um parênteses aqui. Quando o Daniel Guanais está falando em novela, é porque o gênero do texto... explica aí. O gênero é novela. Não que ele está dizendo que o texto seja uma novela no sentido moderno, assim, isso é uma novela, não. De Manuel Carlos. É novela porque é gênero. Nós temos a Esther e outros textos na Bíblia que o gênero é novela. E isso é interessante, né? Você está aqui aplicando, inclusive, como interpretar o texto, a novela.
Eu fiz uma Isso, série de uma novela. Estou identificando o gênero desse texto para que eu isso. possa fazer uma série legal, muito bom. Então Mas e aí? foi uma experiência tão assim gratificante para mim que eu depois de alguns anos eu revisitei. Claro que foi diferente, mas assim eu falei para a comunidade, eu falei eu quero repetir uma série que a gente fez aqui há alguns anos. E aí eu revisitei o livro de Ruth na mesma proposta, na divisão dos capítulos, sabe? Então eu acho que a honestidade de dizer vamos revisitar, eu acho que ela minimiza o medo de vou incorrer aqui nos mesmos lugares. Sim, eu lembro, porque assim, eu estudei, eu terminei a minha graduação em teologia no Seminário Batista do Sul. Até o Randerson entrou aqui agora, o pastor Randerson. Eu estudei com ele, um amigo lá no Seminário do Sul. Mas antes, eu estudei num seminário da Assembleia de Deus, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá de Pindamonhangaba. E tinha uma professora, a Ruth Doris Lemos, uma pessoa especial, sabe? E ela era muito próxima de um pregador muito famoso das décadas de 80 e 70 no Brasil e na Assembleia de Deus, um cara chamado Bernard Johnson. Não sei se você ouviu falar nele. Ele foi um grande pregador. E um dia ela estava numa conferência. Ele era um evangelista. Ele trouxe para o Brasil aquela coisa das cruzadas que eram tão comuns nos Estados Unidos. E na década de 80 e 90 isso foi muito comum nos espaços pentecostais. Aquela caminhonete chegava na cidade, organizava todo mundo, ele pregava. E ela o acompanhava. Aí teve um dia que ela ficou intrigada com o Bernard Johnson. Falou assim, Johnson, você pregou o mesmo sermão que eu ouvi nas outras 3 cidades. Não foi nem o mesmo sermão. Aí ele disse assim, claro. Aí ela, mas como? Esse sermão só vai ficar bom mesmo quando eu tiver pregado pelo menos umas 40 vezes. Para quem é evangelista, dá para fazer. Dá para fazer evangelista. Agora, um pastor de uma igreja, eu acredito que isso não seja muito possível. Não vai funcionar. Não vai funcionar, não. Mas, assim, essa coisa do pregar para a mesma plateia durante muitos anos, me parece, não sei se para você, me parece um dos grandes desafios. Além de ler o seu tempo e tal. E você disse aí uma coisa interessante, ser honesto. E mais do que isso, quando você consegue caminhar na história da sua igreja e na história do seu contexto, obviamente a história é nova, a história tem sempre coisas novas, tem sempre novos acessos. Então, obviamente, o seu olhar sobre o texto vai sempre ser renovado também. Muito bem, Daniel. Cara, que legal esse nosso bate-papo. Já estamos aqui há mais de 1 hora e 15 minutos conversando, passa muito rápido. Bom, sermão bom passa rápido, né? É sempre bom você ter alguém que te ouve, com quem você troca uma ideia depois. Por exemplo, passou rápido. Passou rápido, então foi bom. Se passou rápido é porque foi agradável. Da Igreja Presbiteriana, na cidade de Niterói, teve o reverendo Antônio Elias, que foi quem fundou a Igreja Presbiteriana Betânia, onde o Caio Fábio foi pastor depois, pastor José Rodrigues, depois do Caio. O reverendo Antônio Elias tem uma história muito importante assim, no presbiterianismo. E quando eu estudei no seminário, o seminário ficava algumas casas da casa do reverendo Antônio Elias. Ele já é um senhor. Às vezes ele ia lá visitar a gente no seminário, um senhor de 90 anos. Ele entrava nas nossas salas, interrompia a aula e às vezes sempre que ele entrava ele falava assim pra gente: não se esqueçam, meus filhos, não se esqueçam, é sempre bom falarem para um pregador foi bom, pena que foi pouco, a falarem foi bom, pena que foi muito. Então, se passou, é melhor se passou rápido. Passou rápido é porque foi bom. E o nosso bate-papo passou muito rápido porque foi muito bacana, foi muito bom. O pessoal está aqui falando, agradecendo. Então, Daniel, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela disponibilidade, pela voluntariedade, pelo carinho aí de bater esse papo comigo, com a Faculdade Unida. Agradeço também a todos que estão aqui nos acompanhando, que estão aqui falando, tanta coisa bacana. Às vezes não é possível trazer todas as falas, mas tem muita coisa bonita sendo dita aqui, as pessoas agradecendo. Então, quero também agradecer a você que nos acompanhou e lembrar novamente, né, que lá no nosso canal do YouTube você tem todas as lives de 2020 e esta também.
né? Essa live depois, Daniel, o pessoal vai fazer uma edição bacana, vai colocar num modelo que fique mais agradável para assistir e tal. Depois eu te mando o link também. E você que está aqui nos acompanhando, se quiser mais uma vez ouvir esse bate-papo, revisitar essa conversa, é só ir lá no YouTube, que o YouTube vai deixar disponível para você. Então, Daniel, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado por esse tempo com a gente. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite, pela conversa. Sempre muito bom estar com você, conversar com você e poder interagir aqui com o pessoal. Deus abençoe você e a Faculdade Unida. Obrigado. E aqui, ó, a pregação como arte, reflexões sobre a tarefa para a proclamação do Evangelho, Daniel Guanais. O prefácio foi o prefácio feito pela René. Se você não tem ainda, onde o pessoal consegue acessar esse texto? Lá pela editora Recriar mesmo, pelo link da Recriar, na Amazon? Isso. Vai no Google. Link da editora Recriar, eu não sei se já está na Amazon, mas seguramente no site da editora Recriar. O pessoal, lá no teu Instagram, você deixou o link na bio pro pessoal? Deixei na bio. Tá exatamente no meu Instagram. Na bio tem um link direto para o livro. Muito bom. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, e eu recomendo, eu li, sentei e li aqui, cara, sem parar, porque é muito bacana a linguagem. Você foi muito feliz na linguagem e na exposição. Você percebe que é um pregador comunicando. É interessante isso, cara. É interessante. E com profundidade, dialoga com vários autores aqui, gente de peso. Então, recomendo muito, viu, gente? Leia, compre, que você vai aprender bastante e vai se sentir provocado a tornar mesmo a sua pregação, proclamação e arte. Daniel, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Beijão para todas e todos vocês. E nos encontramos por aí. O ano que vem voltamos com mais Live Simpósio. E se você quiser assistir as outras, como eu disse, lá no YouTube e aqui no Instagram da Faculdade Unida, você as encontrará. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.